Agora nós vamos falar de uma operação lógica chamada bicondicional. Lembrando a você que cada aula do nosso curso traz na sua descrição links para as próximas aulas e também para aulas anteriores, que é para o caso de você ter perdido alguma informação importante. Quando você tem duas proposições, uma eu vou chamar de P e outra eu vou chamar de Q, você pode criar uma nova proposição chamada de bicondicional. E o que é que vem a ser a bicondicional? Você lê uma bicondicional na forma P, se e somente se que. Então, nós vamos entender em mais detalhes o que significa exatamente essa expressão. A bicondicional P, se e somente se que é representada pelo operador lógico, ou esse símbolo aqui que você está vendo, que é uma seta dupla. E aí você representa P, se e somente se que nessa forma. Como é que é a estrutura de uma bicondicional? Então vamos analisar primeiro o se e depois o somente se, para ver se a gente consegue construir a tabela verdade de uma bicondicional. Quando você diz P, se, que, o que está acontecendo aqui? Você tem uma condicional, P, se, que, uma condicional, onde a condição é que. Se que, então P. Então você tem uma condicional onde a condição ou antecedente é o que e o consequente é P. E aí quando você constrói a tabela verdade, as duas verdadeiras, verdadeiro com falso, falso com verdadeiro e falso com falso, você obtém essa tabela verdade. Lembrando que aqui não é se P, então que, é o contrário. Então, de verdadeiro para verdadeiro, dá verdadeiro. De falso, que é que, para verdadeiro, dá verdadeiro. De verdadeiro, que é que, para falso, dá falso. E de falso para falso, dá verdadeiro. Então, essa é a tabela da condicional se, que, então P. Uma bicondicional tem duas opções. Tem se e tem o somente se. Então, agora, como é que você analisa P somente se que? Somente se está dizendo que tem que acontecer que de todo jeito para que o P aconteça. Somente se o que acontecer. Ou seja, eu estou dizendo que é uma condição necessária. É necessário somente se o que acontecer. E ser condição necessária coloca o que do lado direito de uma condicional. Então, é essa condicional aqui. Se P, então que, com que do lado direito, porque é necessário. E como é que é a tabela verdade dessa condicional? Essa é a condicional padrão que nós estudamos, se P, então que. Então, está construída aqui a tabela verdade da condicional. Só que a bicondicional é se e somente se, ou seja, você tem as duas coisas, isso e isso. Então, dá para você a ideia da operação lógica de conjunção, se e somente se. Então, você vai ter que fazer a conjunção dessas duas condicionais. Quando você faz a conjunção das duas, vamos analisar o que acontece linha por linha. Na primeira linha, as duas são verdadeiras, então a conjunção é verdadeira. Na segunda linha, uma é verdadeira e a outra é falsa, então a conjunção é falsa. Na terceira linha, uma é falsa e a outra é verdadeira, então a conjunção também é falsa. E na última linha, as duas são verdadeiras, então a conjunção é verdadeira. E aí você tem uma bicondicional. A tabela verdade da bicondicional tem essa forma. E o que a gente observa nessa tabela? Que a bicondicional é verdadeira quando ambas são verdadeiras e também quando ambas são falsas. Quando elas são diferentes, o valor lógico da bicondicional é falso. Valores lógicos iguais, bicondicional verdadeira. Valores lógicos diferentes, bicondicional falsa. Então, aqui está a tabela verdade
da bicondicional. Bom, como é que você usa essa tabela que a gente acabou de construir para determinar o valor lógico de proposições? Considere a proposição que eu chamei de P, que é a seguinte: a capital do Brasil é Brasília, se e somente se 1 mais 2 igual a 5. Do ponto de vista da língua portuguesa, essa afirmação não faz o menor sentido. Mas do ponto de vista da lógica, sim, ela pode ser analisada como uma bicondicional. E é isso que nós vamos fazer. A primeira proposição, a capital do Brasil é Brasília, é verdadeira. A segunda, 1 mais 2 igual a 5, obviamente é falsa. Então você tem uma bicondicional de uma verdadeira com uma falsa. E aí, analisando a nossa tabela verdade, nós temos a segunda linha, verdadeira na primeira, falsa na segunda, onde a bicondicional é falsa. Portanto, a capital do Brasil é Brasília, se somente se 1 mais 2 igual a 5, é uma afirmação falsa. É assim que nós determinamos o valor lógico de proposição bicondicional. A gente continua nosso estudo de lógica na próxima aula. Até lá!